ele deu várias vezes ao longo dessa conversa, que durou 2 horas, com jornalistas setoristas aqui do Ministério da Fazenda, falou que o esforço em relação aos gastos tem que ser contínuo. Várias vezes, diversos colegas perguntaram, tá, e quando é que a gente vai ver outro pacote? E ele sempre repetiu que esse é um esforço contínuo, tem uma secretaria dentro do Ministério do Planejamento dedicada justamente a retrabalhar e repensar os gastos públicos, e foi essa uma sinalização das mais importantes que ele quis dar. Haddad falou, claro, sobre o pacote de cortes que foi aprovado na Câmara, disse que, do jeito que o texto saiu da Câmara, a expectativa do governo em relação ao impacto, que era uma expectativa de 71 bilhões de reais em impacto nos gastos públicos em 2025 e 2026, houve uma redução de apenas 1 bilhão de reais nessa projeção de impacto. E ele afirmou o seguinte, olha, havia ali uma expectativa de muita gente por um impacto muito grande, uma desidratação forte por parte do Congresso Nacional. Outras pessoas esperavam ali uma hidratação, que o Congresso fosse endurecer essas medidas, mas a gente estima aí uma diferença de só 1 bilhão de reais. E ele afirmou que o Congresso aprova o pacote dentro das suas possibilidades. Haddad mostrou um alinhamento também em relação ao que disse Roberto Campos Neto ontem, o atual presidente do Banco Central, sobre o papel do Banco Central nas intervenções ali no câmbio para conter a alta do dólar. Ele falou também sobre o dólar, que vê fatores externos muito aguçados, como, por exemplo, você tem ali um movimento de valorização do dólar frente a várias moedas ao redor do mundo. Tem uma preocupação bastante grande com as medidas que vão ser tomadas pelo novo governo, né? O governo Trump, que assume ali a partir do último pedaço de janeiro. E ele disse o seguinte, que ele precisava mandar as medidas de corte, o governo precisava fazer o envio das medidas de corte no momento em que o fez, porque não era possível continuar esperando o pacote ficar mais polpudo. Não haveria tempo para que o Congresso Nacional analisasse essas medidas esse ano, e isso aumentaria o clima de incerteza, principalmente entre os agentes financeiros. Ele disse o seguinte, que ele, Fernando Haddad, lutou por mais, disse que esse foi o papel e é o papel do Ministério da Fazenda, mas existe uma mediação que passa por dentro dos outros ministérios que compõem a esplanada e também uma mediação que passa pelo Congresso Nacional. Afirmou também que ele não se vê candidato nas eleições de 2026 e afirmou que acredita que o presidente Lula tem todas as condições de chegar competitivo a 2026, estando atento ao que precisa ser feito.